Pessoal, eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Como são os cômodos da sua casa? São alegres? São acolhedores? Para a gente falar um pouquinho a respeito disso e saber também como trazer a natureza para mais perto de nós, eu estou aqui com o professor Eduardo Cardoso, que é arquiteto, especialista em paisagismo. Muito obrigada por nos receber mais uma vez, professor. Eu que agradeço, Larissa. Muito bom poder falar de plantas, né, de seres vivos. Maravilha! E assim, a gente tem muito essa necessidade, né, professor? Quando a gente pensa assim, num lugar confortável, que a gente vai relaxar, geralmente a gente remete à natureza, né? A plantas, a bichinhos. Por que isso acontece, né? Por que a gente tem tanta necessidade de estar próximo da natureza? Então, Larissa, porque nós somos seres que viemos da natureza. Então, assim, a gente sempre teve essa relação com a natureza e em algum momento nas nossas cidades a gente perdeu um pouco isso. Então, a gente imaginou e a gente acreditou que a urbanidade, a tecnologia fosse resolver todos os nossos problemas e isso não foi verdade. Então hoje a gente vê que a gente começou a perceber que a gente teve muita doença, começou a ter muito estresse, começou a desenvolver algumas patologias que com a natureza a gente consegue equilibrar isso de maneira melhor. Então hoje a gente está voltando, né, a ter esse entendimento, essa conexão com a natureza, justamente para resolver estes problemas que a gente achou que a tecnologia ia conseguir resolver, né? Perfeito, né? Agora a gente está aí pedindo socorro, gritando, né, por natureza. Como que a gente faz para trazer essa natureza mais para perto de nós, dentro da nossa casa? E eu quero que você fale um pouquinho também sobre biofilia, a relação de biofilia com a arquitetura, o que é a biofilia, como que funciona isso? Uma das formas que a gente tem de trazer o paisagismo, né, as plantas para dentro das nossas casas, é através da biofilia. Não só nas nossas casas, mas nos nossos ambientes de trabalho, em vários outros locais. Ela é um termo novo, a partir de 1980, que começou a adotar esse termo biofilia, mas ela, na verdade, sempre foi trabalhada, porque o paisagismo ele sempre teve presente nas áreas externas e nas áreas internas também. E aí a biofilia, o que ela vai fazer? Ela vai tentar trazer esse movimento de trazer estes elementos naturais, não necessariamente precisa ser vivo, tá, Larissa? Então, assim, quem tem dificuldade em ter alguma planta, ou às vezes não tem nenhuma luminosidade adequada para ter essa planta em casa, então a biofilia estuda estes elementos naturais, que podem ser plantas, podem ser elementos como madeira, como fibras, às vezes elementos decorativos que remetem, né, esses elementos naturais. Então você pode trazer isso para dentro do seu espaço e isso psicologicamente vai influenciar também da mesma forma como uma planta viva, tá? Então, um outro conceito também que a gente tem, que daí já é mais ligado a essa planta viva, é o conceito do Urban Jungle, que aí é tentar trazer criar esse conceito de floresta para dentro das nossas casas, né, dentro dos nossos espaços de trabalho, que aí sim, aí a gente vai ter uma vegetação, uma exuberância maior e aí vai ter uma conexão mais próxima ainda com a natureza. Ai, fica muito bonito, né? Dá para fazer isso em todos os locais da casa? Tem algum lugar assim que fala, não, aqui não tem como? Como que funciona? Se a gente for considerar as plantas, então a gente tem que imaginar que a planta ela é um ser vivo. Então, assim como nós, né, elas precisam de algumas características, né, no espaço ali para ela conseguir sobreviver bem. Então, ela precisa de rega, de luminosidade, de adubação. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora de ter essas plantas mais próximo da gente. O que vai dizer se eu consigo ter a planta ou não? Então, principalmente a luminosidade. Então, se eu tenho uma luminosidade que ela não é própria para aquela planta, ou seja, se eu tenho um local que é muito sombreado e eu coloco uma planta de sol, ela não vai conseguir desenvolver bem naquele espaço. Então, é interessante a gente notar que tem sempre uma planta que dá para a gente ter nos espaços, desde que tenha uma luz natural, não precisa ser necessariamente sol direto, mas se tiver uma luz natural, a gente já consegue ter plantas de sombra nos espaços, né? E saber se a gente vai ter condições de regar, de adubar, então isso tudo influencia nessa utilização das plantas.
Entendi. Então não basta trazer a plantinha, você também tem que estudar um pouquinho sobre o ciclo de vida dela, né, e tudo mais. Sim, você tem que saber exatamente qual que é a luminosidade ideal daquela planta. Perfeito. E dar a luminosidade ideal para ela, a rega ideal, o substrato, né? Esse adubo ideal para ela desenvolver bem. Legal. Muita gente, assim, fica preocupado, acha que quando a gente vai pensar em decoração é tudo muito caro, né? E fica aí preocupado com relação à parte financeira. É possível, então, a gente ter essa aproximação com a natureza de uma forma barata? Como que funciona isso? Larissa, é interessante que assim, hoje tem algumas plantas que estão na moda. Essas plantas que estão na moda, elas têm um custo mais elevado. Outra questão que também às vezes influencia no custo dessas plantas é uma planta que às vezes ela é de crescimento muito lento. Então aquela planta que tem um crescimento muito lento, ela vai ter um custo maior também. E essas plantas que também estão mais na moda vão ter esse custo. Então o que a gente pode pensar na questão para baratear e para a gente conseguir então ter essas plantas? A gente pode tentar expandir um pouco mais, então não ir muito pelas plantas da moda. Então, utilizar plantas que crescem rápido, aí você pode comprar uma planta que ela seja menor, mas ela vai ter um crescimento muito rápido e aí logo ela vai se transformar numa floresta aí na sua casa. Então, essa é uma boa dica, você pode comprar a planta menor, ela vai sempre ter um custo mais baixo quando você opta por uma planta menor e aí depois ela vai desenvolver, vai ficar mais bonita. E sempre tem plantas com preços muito em conta. Então é só fazer uma pesquisa, vai em viveiros, sempre tem opções enormes, né, de plantas para a gente escolher e aí o critério vai ser sempre uma planta que vai se adequar àquela luminosidade que você tem no seu espaço. Maravilha, adorei. Olha, gente, então agora para vocês entenderem aí como é o passo a passo, o professor ele vai explicar pra gente, vai mostrar um antes e depois. Ele abriu a casa dele aqui, o escritório dele, para mostrar como montar uma Urban Jungle dentro da sua casa. Fica de olho. Olá pessoal, estou aqui no espaço onde eu estou desde que começou a pandemia, que eu elaborei de escritório, que eu estou dando as aulas online para mostrar para vocês como que a gente trabalha o conceito da Urban Jungle dentro das nossas casas. Eu vou mostrar algumas dicas das plantas e como é que a gente monta a composição delas. A primeira dica que eu queria dar é que tem plantas que elas vão gostar mais de luminosidade e aí essas plantas a gente tenta colocar elas sempre o mais próximo possível da janela. Então eu queria mostrar aqui, a gente vai colocar essas plantas que gostam de luminosidade o mais próximo aqui. E essas plantas, elas são eretas. O que eu gosto delas é que são plantas que elas vão sempre manter esse mesmo tamanho, elas não vão crescer, não vão atrapalhar a luminosidade e vão manter esse mesmo tamanho aqui. Então essas daqui gostam de mais luminosidade. As que não gostam tanto, aí a gente pode colocar elas um pouco mais afastadas da janela. Então eu queria colocar aqui essa daqui, que é a Era, tá? Ela tem esse efeito pendente, que na Urban Jungle é muito benéfico, porque aí ela te dá uma massa maior, né, de composição aí. Então eu vou colocar ela num espaço onde eu consigo pendurar. E essa daqui ela também, ó, já vem com gancho, que ela também você pode pendurar ela e ela vai dar esse efeito pendente, tá? Outra planta que também a gente pode colocar um pouco mais afastada da janela, que são as samambaias. Então as samambaias gostam de uma luz um pouco mais filtrada. Essa luz mais filtrada, a gente pode colocar ela também um pouco mais afastada aí da janela. E se você tiver um vaso, uma peça mais decorativa, um arranjo, então você pode colocar em cima uma mesa aí que você tiver, que vai dar certo. E para complementar, eu queria colocar ainda mais uma planta que vai trazer mais cor, né, para não ficar tudo no mesmo tom de verde. Então tem plantas que trazem essa cor na própria folhagem, então não precisa de flor para ela poder dar a cor, né? Então essa daqui é uma espécie de maranta, que ela tem esse verso roxo muito bonito. Então vou colocar ela aqui e vou finalizar com mais umas aqui em cima. Então vejam,
O tanto que elas não só trazem mais vida, né, para o ambiente, mas elas deixam o ambiente muito mais confortável, mais acolhedor para a gente trabalhar. Então a gente tem uma composição num plano aqui, uma outra aqui nesse plano, daí a gente tem essas plantas estão todas em volta aqui, né? A gente se sente como se estivesse numa verdadeira mata aí, digamos assim. Então espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso, né, gente? Olha, professor, muito obrigada pela sua dica. Espero que vocês tenham anotado aí tudo direitinho para também repetir. E a gente espera mais vezes no Conexão Unipam. Ok, eu fico muito agradecido pelo convite. Minha casa está de portas abertas, sempre que quiserem podem vir. E é sempre um prazer falar de plantas, de paisagismo, desses seres que encantam e que fazem a gente se sentir muito bem. Isso aí, eu adorei. Gente, olha, é assim então, agora que eu vou chamar um intervalinho, mas continuem ligados porque já já eu volto com mais informações para vocês.